Alô, empreendedora, alô, empreendedora. Eu sou Fernanda Padula e hoje eu vou te ajudar a destravar o seu WhatsApp e fazer ele vender por você. Quero que você transforme as conversas em clientes, mas com um ponto muito importante: sem ser chato e parecer insistente, e ainda sem ter que perder horas ali para convencer um cliente a comprar de você. Muitos de nós, a gente usa o WhatsApp para o nosso negócio não de uma forma muito adequada. Hoje o meu papo vai ser sobre essa ferramenta que a gente tem aí na palma da mão, e ela é uma mina de ouro para a sua empresa. Mas muitas vezes, para alguns empresários, ela não é essa mina de ouro. Ela é uma fonte de estresse e perda de tempo. Tempo que a gente fica parado, criando respostas, perguntando ao cliente, desfazendo coisas ali, ou ainda usando o WhatsApp da forma indevida para que ele só consuma o nosso tempo e não para que a gente use o nosso tempo a favor do nosso negócio. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu tenho certeza que muitos de vocês sentem que poderiam explorar melhor o WhatsApp, mas não sabem como fazer isso. É muito importante vocês saberem que o WhatsApp ele virou um balcão de negócios. Mas se o seu balcão não tiver adequado, não tiver bem formado, bem montado, a venda não vai acontecer. A finalidade do WhatsApp Business é para que você faça mais vendas. Mas vender pelo WhatsApp não é simplesmente chegar para o nosso cliente e dizer o seguinte: oi, bom dia, tudo bem? Segue o meu catálogo de produtos. Isso não é vender. Pode ser que alguma venda aconteça porque você está tirando o pedido, o cliente precisa daquilo e você está tirando um pedido, mas isso não é vender. Existem estratégias, metodologias que podem transformar conversas em clientes fiéis. E é isso o que eu quero fazer para você hoje. Então, se você precisa e quer melhorar seu WhatsApp, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou entregar muita coisa bacana. Pega caneta, papel, caneta, pega um cafezinho, eu já tô com o meu cafezinho aqui, ó. Pega o cafezinho, papel e caneta na mão e bora, porque eu vou entregar ouro para você. Essas dicas práticas, o que elas vão fazer por você? Vender no WhatsApp é sobre criar conexão e relacionamento. E com essas dicas, eu vou te entregar como você precisa fazer para criar essa conexão e relacionamento e vender mais. Não é sobre metralhar o cliente de informações, mas é como eu entendo o que ele precisa e guio o meu cliente para comprar o meu produto. Então vamos ver como. Falei um pouquinho, já dei um spoiler aqui no começo. Se o seu perfil empresarial não é o WhatsApp Business, você está para trás. Então, a partir de agora, você vai entrar lá e baixar o aplicativo do WhatsApp Business para a sua empresa. Ele é o seu cartão de visita digital. Como é que você está deixando isso para trás? Para ter um perfil profissional completo e atrativo no WhatsApp, a gente precisa de alguns pré-requisitos. Uma boa foto sua ou da sua marca, nome da sua empresa, claro, descrição objetiva dos seus serviços, horário de atendimento disponível, catálogo do produto, se você tiver um catálogo aplicável, respostas rápidas configuradas para as perguntas frequentes. Por que tudo isso? Porque o WhatsApp ele vai ser o primeiro contato do seu cliente. Um perfil desleixado ou incompleto, ele vai transmitir amadorismo, desconfiança. Em contrapartida, um perfil bem feito, ele já começa vendendo por você, transmitindo profissionalismo e facilitando a vida do cliente. Eu vou dar um exemplo da loja da Dona Cida, da loja de bolos, que a Dona Cida só tinha um WhatsApp pessoal.
E todas as vezes os clientes ficavam confusos e perguntavam para ela quanto era o bolo, quantos quilos, que tipo de produto que tinha, o que ia no bolo, o que não ia, que horário que tinha que encomendar, não tinha que encomendar. Era uma bagunça e ela ficava respondendo todas as vezes a mesma coisa para o cliente. E aí a dona Cida baixou o WhatsApp Business. E só de migrar, ela colocou os horários, organizou o catálogo com fotos muito bonitas dos bolos, colocou as descrições, os preços, os horários de encomenda. Só com essa atitude, as perguntas diminuíram e os pedidos cresceram em 20%. Parece bobeira, mas a gente não dá bola para o quanto isso é importante, trazer clareza, levar clareza para o nosso cliente. E você aí, na sua casa, na sua empresa, como você pode praticar isso hoje? Agora é a hora que você pega o seu papel, pega a sua caneta e vai escrever como você vai fazer. Primeira coisa, o WhatsApp Business é gratuito, então baixa ele agora se você ainda não usa. Essa é a primeira dica. Segunda dica. O perfil do WhatsApp precisa ser um perfil campeão. O que compõe um perfil campeão? Foto profissional. Essa foto, ela precisa estar clara, iluminada e que transmita confiança. Nada de colocar foto da família, nada de colocar foto bebendo com os amigos, nada de colocar foto de viagem, nada de colocar foto de balada. É foto sua profissional ou do seu produto ou serviço. Não vai misturar o seu CPF com o seu CNPJ. Você vai colocar o nome da sua empresa ou o seu nome profissional, caso você seja um profissional liberal, por exemplo. Nome correto e completo. Vai colocar uma descrição e observe, curta e impactante, sobre o que você faz e qual é o seu diferencial. Isso é muito importante. Vai inserir o seu catálogo, seus principais produtos, serviços com boas fotos e preço. Sim, vai deixar preço ali. Não tem medo, não tenha medo de falar o seu preço para o seu cliente. Vai colocar ali o seu horário de atendimento, vai deixar pré-definido para que gerencie as expectativas dos seus clientes. Eles precisam saber qual é a hora que você trabalha. E vai colocar ali mensagens automáticas, por exemplo, de ausência ou alguma saudação configurada. Uma coisa muito legal que eu recomendo para todo mundo, pega um amigo, manda seu link de WhatsApp para ele e pergunta para ele assim: meu perfil tá claro? Tá atrativo? Tá fácil de entender o que eu vendo? Se ele te disser que não, você reveja o que você escreveu, porque o seu perfil precisa, todo mundo que entra lá, precisa compreender o que você vende de forma clara e objetiva. Simples assim. E agora, falei ali um pouquinho antes sobre as respostas rápidas. O que são as respostas rápidas e personalizadas? Isso agiliza o seu atendimento, mas preste muita atenção. Proporcione agilidade com humanização. Nada de escrever respostas robóticas. O que é na prática? Como que isso nos ajuda? Quando a gente já tem uma resposta personalizada, uma resposta rápida já escrita, ela melhora o nosso tempo para responder, porque eu não preciso escrever ou copiar a mensagem que está num lugar, colar para o WhatsApp para mandar para o cliente. A gente consegue tratar esses clientes como clientes únicos, mesmo usando respostas prontas. No WhatsApp, por que eu friso isso? Porque o WhatsApp ele é muito diferente de um e-mail, por exemplo. No e-mail, alguém te manda um e-mail, ele sabe que pode ser que você não veja esse e-mail na hora. E tá tudo bem para ele esperar para você responder. Já no WhatsApp, quando um cliente te manda o WhatsApp, o que ele espera é agilidade. É que você responda rápido.
Se você não responder rápido, você vai perder esse cliente para a concorrência. E vou frisar novamente, resposta rápida não é resposta robótica. A gente vai trabalhar sempre com a humanização. Vou dar o exemplo do pet shop do Ricardo. O Ricardo sempre recebia muitas perguntas sobre quanto custa o banho tosa. Ele já tinha o WhatsApp Business, mas ele não estava configurado. Toda vez o cliente perguntava quanto custa o banho tosa. E aí o Ricardo escreveu uma resposta rápida. Olá, e o nome do cliente. Vou ler aqui para vocês, tá? Que bom ter você por aqui. O valor do banho tosa para um pet de porte pequeno, ou para um pet de porte médio, ou para um pet de porte grande, é X reais. Nesta semana, temos o horário das 9 da manhã ou das 3 da tarde. Das 9 da manhã na quarta-feira ou das 3 da tarde na quinta-feira. Qual dos dois horários você prefere para o seu agendamento ou para o agendamento do seu pet? Dessa forma, ele não deu a opção do cliente dizer eu não quero. O cliente perguntou sobre o valor, ele explicou o valor e já anexou a venda. Ele não perguntou para o cliente, você gostaria de agendar? Se ele perguntar, você gostaria de agendar, o cliente vai responder, não, obrigado. Então, ele não deu a opção do não. Ele deu duas opções de horário. 9 da manhã ou 3 da tarde. Qual você prefere para trazer o seu pet? Certo? Por que isso é importante? Primeiro, ele abriu a mensagem com o nome do cliente, chamando o cliente pelo nome. Isso é muito importante. Como que você pode fazer aí? Dica prática, papelzinho e caneta de novo. Aí no seu negócio. Você vai listar num papel, ou numa planilha, ou em qualquer lugar, as 5 perguntas mais frequentes do seu negócio. Para cada uma dessa pergunta, você vai escrever uma resposta pensando na humanização e em não colocar perguntas fechadas, onde o cliente possa responder sim ou não. O exemplo do Ricardo sobre a pergunta fechada seria, você gostaria de agendar? Isso é uma pergunta fechada. Agora, temos o horário de terça-feira às 10 e quarta-feira às 15. Qual dos dois horários você prefere? Já não é uma pergunta onde eu posso fugir para um não, certo? E aí você vai escrever para cada uma dessas perguntas frequentes a sua resposta clara, objetiva, incluindo saudação. E, se possível, com um espaço para personalizar o nome do cliente ou algum detalhe que você precise colocar. E deixando sempre uma pergunta aberta para continuar a conversa. Lá dentro do WhatsApp, para que você faça isso, você vai entrar. Eu coloquei o passo a passo aqui. Ferramentas comerciais, respostas rápidas e cadastrar os seus modelos. Quando você cadastra suas respostas rápidas, você pode usar atalhos. Então, quando você cadastrar ela, vai estar ali aparecendo para você dar um nome para a sua resposta rápida. O seu atalho vai ser sempre a barra e o nome que você deu, ok? E treina o uso das respostas. Sempre revise como que o cliente está te respondendo. Verifique se a acentuação está correta, se você está usando o português correto. Se o cliente, de repente, usa 2 modelos para a mesma resposta, veja qual cliente interage mais. Começa a medir essas informações. Uma dica poderosíssima. Eu falei aqui sobre humanização e conexões. Áudios estratégicos são conexões que vendem. Usar mensagem de voz curta e objetiva para explicar alguma coisa mais complexa transmite mais emoção, cria uma conexão maior. Então, sempre antes de mandar um áudio, pergunte para o cliente: posso te enviar um áudio? Você pode ouvir um áudio nesse momento? Não simplesmente manda um áudio para ele, tá?
Por que é importante? O áudio, ele transmite tom de voz, empatia, e um texto frio é impossível que aconteça essa transmissão. Então, o áudio pode acelerar essa etapa de confiança do seu cliente com você e um fechamento, provavelmente. Mas cuidado, não use áudios em excesso, ok? A corretora de seguros da Laura, ela tinha muitas dúvidas técnicas sobre uma apólice. Então, em vez de um textão, a Laura perguntou para o cliente: posso enviar um áudio explicando seus pontos? Eu acho que fica mais fácil. No áudio de 1 minuto, mais ou menos, ela conseguiu explicar com clareza e segurança o que o cliente precisava. E nesse momento o cliente entendeu e fechou o contrato. Muitas vezes, na mensagem de texto, a gente não consegue explicar com tamanha clareza como no áudio, principalmente por causa da entonação. E como é que você pode fazer aí na sua empresa esses áudios agora? Identifica alguns momentos chaves. Pense em algumas situações em que o áudio ficaria mais interessante ou mais eficiente do que um texto. Para explicar detalhes técnicos, dar um feedback rápido ou ainda parabenizar alguém por algo. São momentos em que caberiam o áudio. Mais uma vez, sempre peça permissão. Fulano, posso te mandar um áudio explicando isso? Prefere que eu explique por áudio ou por texto? Pergunte para o cliente. Seja breve, é um áudio e não um podcast. No máximo 1, 2 minutos e muito direto ao ponto. Não floreie no áudio, explique o que o cliente quer saber, certo? Cuidado para não gravar áudio em lugares muito barulhentos, porque o seu cliente não vai te entender. Tome cuidado com relação a isso. E pense comigo, você gosta de receber áudio das empresas ou prefere só textos? Você usa áudio hoje em dia para vender ou não? Tem gente que usa até do artifício vídeo. Além do áudio, ele cria uma conexão via vídeo. Por exemplo, eu vou levar o meu pet numa loja específica e eu não conheço essa loja. Se essa pessoa me mandar um vídeo, como funciona, onde os cachorros ficam, onde eles tomam banho, como que é a loja, isso provavelmente vai criar uma conexão muito maior comigo do que ela só me mandar um texto ou só me mandar um áudio. Faz sentido para vocês? E agora, um funil muito simples dentro de WhatsApp, que eu gosto demais. Vocês já viram as etiquetas dentro do WhatsApp? As etiquetas, elas servem para organizar os seus contatos na jornada de compra em que eles estão. Então, para que você não perca nenhum lead, para saber quem que precisa de follow-up, que lead que está quente para comprar, quem já é cliente, quem pode comprar de novo. Essa organização em etiquetas vai te ajudar muito mais nesse processo. Um exemplo prático da loja de artesanato da Bia. A Bia criou etiquetas assim, ó: novo contato, interessado no produto X, orçamento enviado, cliente aguardando peça, cliente VIP. Assim ela sabe exatamente com quem ela precisa falar a cada dia e qual a mensagem certa para mandar. Como que você pode fazer isso hoje? Papelzinho e caneta de novo. Pense nas etapas do seu cliente. Qual é a jornada do seu cliente, desde o primeiro oi até o pós-venda. Então, por exemplo, cliente interessado, cliente negociando, fechado e pós-venda. Pode ser isso. Crie de 3 a 5 etiquetas. Para fazer isso, você vai entrar lá em ferramentas comerciais, etiquetas. Crie etiquetas com um nome simples para essa etapa. Então, lead, interessado, negociando, orçamento enviado, fechado e pós-venda. Fechado, pago e pós-venda pode ser.
Você vai pegar as últimas 10 conversas que você teve com o cliente e vai aplicar as etiquetas e a partir daí criar esse hábito de sempre etiquetar o seu WhatsApp. Por exemplo, revisar as suas etiquetas toda semana. Conversei com os clientes. O cliente que está em orçamento enviado, quanto tempo que ele está nesse status? Ele está 15 dias, eu preciso dar um follow-up. Preciso conversar com ele de novo. Se o orçamento foi enviado, quanto tempo normalmente ele tem para fechar esse contrato? Eu vou dar um follow-up para o cliente e falar, fulano, o nosso orçamento, nós enviamos o seu orçamento. Qual é a dúvida? Você gostaria de me perguntar alguma coisa ou podemos finalizar o nosso processo? Não pergunte só, ficou alguma dúvida? Ele vai dizer não, e aí você não tem mais o que dizer para ele. Então, pergunte se há alguma dúvida com relação ao orçamento, se ele quer te perguntar alguma coisa. Se ele disser não, podemos então concluir a nossa negociação? Simples assim. E o CTA? Não sei se vocês já ouviram a palavrinha CTA, que é uma sigla em inglês, Call to Action, que significa chamada para ação. Eu vou pedir para o cliente tomar uma ação, fazer algo a partir daquele momento. Toda conversa, ela precisa ter um próximo passo. Eu não posso deixar meu cliente no vácuo. Então, se você não disser para o cliente o que ele tem que fazer, ele provavelmente não vai fazer. Seguir o orçamento, ele não vai seguir. Finalizar o contrato, ele não vai finalizar. Então, olha, eu vou te enviar um orçamento e daqui 3 dias nós nos falaremos novamente, tudo bem? Ele já sabe que dali 3 dias vocês vão conversar. Ou você pode perguntar para ele, eu estou te enviando o orçamento para sua análise, que dia você quer que eu te retorne? Deixa para ele responder. Muitas vezes o cliente pede um orçamento e a pessoa só responde assim, te enviei um orçamento detalhado. Tá, o que eu faço com essa informação? Muito cuidado. Esse orçamento fez sentido para você? É isso que você está buscando? Não é isso que eu estou buscando. Me explica um pouco melhor sobre o que você está buscando para eu ajustar o meu orçamento. Ou então, o orçamento foi enviado, fez sentido para você? Sim. Podemos agendar então o nosso primeiro serviço? Tal dia, em tal hora? Qual horário você prefere? Sempre faça o CTA, sempre dê uma chamada para ação. Revise, para sua prática, revise as suas últimas 3 conversas no WhatsApp. Como que elas terminaram? Elas terminaram com o próximo passo definido por você? Não. Então você precisa melhorar o seu CTA. Qual é o próximo passo ideal de cada etapa? Pensa nesse seu funil. Por exemplo, após tirar as dúvidas do cliente, qual é o próximo passo? Agendar uma demonstração ou uma visita. E depois? Enviar a proposta. E depois perguntar sobre a decisão. E a data da compra? Eu tenho um passo a passo definido. Escreva esse passo a passo aí na sua empresa. E crie algumas frases de CTA. Por exemplo, podemos agendar uma conversa rápida de 15 minutos para eu entender a sua necessidade? Qual o melhor dia e hora para a entrega do produto ou serviço? Posso te enviar o link de pagamento? A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente é muito direto dentro do WhatsApp e isso pode parecer que a gente está apressado demais. E não pode ser assim. O cliente não pode sentir que nós estamos atropelando ele para fazer uma venda. Fez sentido tudo isso para vocês? Eu acho que tudo isso que nós vimos, desde ter um perfil campeão, criar respostas rápidas, mandar áudios que conectam, organizar com as etiquetas e fazer um CTA claro, com certeza vai fazer com que o WhatsApp de vocês, com que vocês vendam com muito mais estratégia do que só mandar uma mensagem. Com todos esses passos, vocês entenderam que é um processo.
E esse processo pode e deve ser otimizado para trazer mais resultados incríveis para o seu negócio. E eu sei que muitas vezes no dia a dia, criar esses modelos, organizar esses contatos, saber o que dizer em cada momento pode consumir tempo. Mas o melhor jeito para que você otimize tempo é consumir esse tempo agora, fazer direito para depois ter o tempo otimizado. Então, pede aí 1-2 horas nessa semana para organizar o seu WhatsApp, escrever todos os seus scripts e melhorar ainda mais as suas vendas. Se você não viu os outros vídeos que nós publicamos aqui, tem muita coisa que você pode te ajudar. Semana passada, inclusive, nós falamos de venda. Eu vou deixar o vídeo aqui para que vocês vejam os vídeos sobre venda, sobre fluxo de caixa e como melhorar, em geral, 100% dos negócios da sua empresa. Eu te encontro na nossa próxima aula.